Muito obrigado pela pergunta. Também quero cumprimentar aqui o professor Rony. Prazer conhecê-lo. E, bem, vamos adiante então. Me permita, presbítero Paulo César, antes dessa pergunta, fazer uma conexão aqui, nessa pergunta, com uma pergunta da internauta, que é a Maria Dayana Silva. Eu sou assembleiano raiz, estou na Assembleia de Deus há 50 anos. Creio no batismo no Espírito Santo, creio nas línguas estranhas, creio nos dons espirituais, na sua atualidade, na cura divina. Mas eu preciso pontuar aqui algumas coisas que não são tão românticas assim. E a pergunta da irmã Maria Dayana Silva é uma pergunta interessante, e aí eu já entro naquilo que o presbítero me perguntou sobre a diferença da Assembleia de Deus para as outras denominações. A nossa internauta diz assim: no começo o nome da igreja era Missão da Fé Apostólica e depois passou a ser chamada Assembleia de Deus. Realmente, em 1911, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles colocam o nome de Missão da Fé Apostólica e entendemos, os pesquisadores são unânimes nesse sentido, que a escolha desse nome Missão da Fé Apostólica é uma influência do impacto do avivamento da Rua Azusa, que tinha o mesmo nome. 1911. Aí tem 1912, o Titanic afunda. 1913, aí vem 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, nos Estados Unidos, que é o país onde aconteceu o avivamento de Chicago, em 1909, o avivamento da Azusa, que vai de 1906 a 1909. Os Estados Unidos é um país que é segregado racialmente. Brancos e negros têm ali um problema de segregação racial explícito na sociedade estadunidense. Em 1914, que é o ano que começa a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Surge nos Estados Unidos, oficialmente, a primeira igreja Assembleia de Deus no mundo, em 1914. Detalhe, a liderança da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em 1914, que é a primeira Assembleia de Deus com essa nomenclatura no mundo, surge nos Estados Unidos através de uma liderança formada por pastores brancos. Pastores brancos fundaram a Assembleia de Deus em 1914. A Igreja da Rua Azusa, lá de 1906, de William Seymour, que é um pastor negro e que majoritariamente a sua membresia é formada por negros, tem o nome da Missão da Fé Apostólica, que é o nome adotado por Gunnar Wingre e Daniel Berg aqui no Brasil em 1911. Gunnar Wingre diz nos seus relatos que ele fez uma viagem aos Estados Unidos pedindo apoio da Igreja Assembleiana Norte-Americana, apoio de fomento financeiro, porque o ciclo da borracha em Belém do Pará já estava em decadência e ele precisava de provisão financeira para ter apoio na continuidade do trabalho pentecostal em Belém do Pará e também pelos rincões aqui da nossa pátria Tupiniquim. Quando Gunnar Wingre ele pede o apoio, então existem pesquisas sobre esse assunto, pesquisas de mestrado e doutorado que trazem, e até artigos, que a liderança norte-americana, formada por pastores brancos, que fundaram a Igreja Assembleia de Deus em 1914, fizeram uma pressão em Wingre para que ele trocasse o nome Missão da Fé Apostólica para a Assembleia de Deus, para que as provisões, os proventos financeiros da Igreja Assembleiana estadunidense fosse compartilhado com a Igreja Nova aqui do nosso Brasil. Então, Gunnar Wingre volta com esse apoio, mas com a pressão de fazer a troca do nome. Quando a gente vai para os relatos do Gunnar Wingre,
ele diz diferente. Ele diz que ele teve uma revelação para fazer a troca do nome da placa. Então aqui existe uma hermenêutica da suspeita. E aí só a eternidade vai revelar isso. De fato, Gunnar Vingre teve a revelação para trocar o nome, ou aconteceu nos bastidores a pressão da Igreja Assembleana Norte-Americana para fazer a troca do nome de Missão da Fé Apostólica, porque esse nome, Missão da Fé Apostólica, caracterizava uma igreja de uma liderança negra. Em contrapartida, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos era o quê? Um protótipo, um simbolismo de uma igreja liderada por pastores pentecostais brancos, dentro de um contexto social de um país segregado racialmente, que dentro do ônibus, quem fica de pé é o negro e quem senta é o branco. Então, essa problemática aí nos ajuda a entender que nem tudo são flores, nem tudo é romance. Existem os problemas e os percalços durante o caminho. Aí vem a tua pergunta, que é muito boa, né? Parabéns pela pergunta, presbítero Paulo César. Qual a diferença entre as Assembleias de Deus e as demais igrejas? Os missionários suecos, eles pregavam 4 mensagens. Era uma pregação feijão com arroz. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Mas o que vai diferenciar a Assembleia de Deus dos outros movimentos pentecostais? O Paul Freston é um pesquisador que trabalha muito com as ondas dos movimentos pentecostais no Brasil. E a Assembleia de Deus, nesse conceito do Freston, pertence à primeira onda do pentecostalismo no Brasil. O professor Marcos falou muito bem que eles chegaram aqui no Dia da Bandeira, o Gunnar Vingre e o Daniel Berg, 19 de novembro de 1910. Só que já tinha movimento pentecostal aqui no Brasil nesse ano, porque em 1910 não teve só a fundação lá do Corinthians, em 1910. Em 1910 teve a fundação da Congregação Cristã do Brasil, através de Luiz Francescon. Só que Luiz Francescon, quando veio para cá fundar a CCB, ele trouxe, desculpa que eu preciso usar um termo técnico aqui, esse termo se chama ethos, que é um conjunto de tradições, um conjunto de normas e costumes de uma determinada nação, sociedade, ou, no nosso caso, instituição religiosa, que é a Assembleia de Deus. Então, qual a diferença da Assembleia de Deus para a congregação cristã, que pertence a essa primeira onda do movimento pentecostal, e das demais igrejas pentecostais que vão surgir ao longo do tempo? A Assembleia de Deus, ela é caracterizada por um ethos sueco-nordestino. Sueco porque foi fundada por missionários suecos, e nordestino porque, naquela época, o trabalho começa no norte, em Belém do Pará, vem para o nordeste e vai descendo até chegar no sul do Brasil. Por essa razão, a gente precisa, então, entender o que é o ethos sueco-assembleiano no Brasil, que caracteriza a Assembleia de Deus e diferencia a Assembleia de Deus das outras igrejas pentecostais. Qual é o ethos sueco-nordestino da Assembleia de Deus que diferencia a Assembleia de Deus brasileira dos outros movimentos pentecostais brasileiros? A gente precisaria de muito tempo, eu vou ter que resumir aqui a grosso modo, só para a gente, quem sabe, deixar aqui um gosto de quero mais e ter uma live parte 2 futuramente, irmão Paulo César. O ethos sueco na Assembleia de Deus é caracterizado, eu vou citar só 3 exemplos bem rapidinho, pela formação dos obreiros através da instituição das escolas bíblicas de obreiros, que foi uma marca trazida por Samuel Lindström, missionário Samuel Lindström. Porque até 1958 era proibido estudar teologia na Assembleia de Deus. Assembleano, para estudar teologia até 58, que é o ano que o Brasil foi campeão na Copa, o assembleano tinha que estudar em outras denominações, porque a convenção geral da CGADB proibia estudo teológico na Assembleia de Deus. Quem quebra essa barreira em 58 é o casal Colenda, com a instituição do IBAD, lá em Pindamonhangaba.
Então, como é que os assembleanos estudavam até 58? Através do sistema sueco, que é o ethos sueco da EBO, Escola Bíblica de Obreiros, instituída por Samuel Lindström. Essa tradição continua até hoje. Algumas assembleias colocaram agora o M para ficar EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Segunda característica do eco sueto é a música, especialmente com a instituição de corais e de bandas, que depois foram transformadas em orquestras ou filarmônicas. Então, o arranjo musical, a composição das músicas dos corais e das bandas, e que depois isso vai se refletir na construção da harpa cristã, é uma herança do ethos sueco dentro da liturgia assembleana no Brasil. E o outro ponto é a questão da indumentária, usos e costumes, ok? O ethos nordestino, que impactou a Assembleia de Deus na formação da sua instituição como denominação eclesiástica, eu vou citar aqui pelo menos duas características: a música, e aí eu cito o forró. Quem estuda música e conhece da questão da musicalidade e do tema da musicalidade, sabe que o círculo de oração que começou na Assembleia de Deus com Albertina Bezerra na década de 40 e que se espalhou esse movimento de círculo de oração para todo o Brasil. Então, em toda a Assembleia de Deus tem um círculo de oração. As músicas do círculo de oração, eu digo um círculo de oração raiz, tá? Um círculo de oração que traz a gênese lá de Recife, Casa Amarela, que é um bairro da capital pernambucana, onde Albertina Bezerra reuniu 7 mulheres, deu as mãos para essas 7 mulheres e disse assim: vamos circular os céus com as nossas orações. E a frase circular os céus com as nossas orações deu o nome do departamento Círculo de Oração. Esse círculo de oração agora se reúne não só para orar, mas para cantar. E quando eles cantam, no bojo da sua musicalidade, é introduzido o ethos nordestino, que é exatamente o forró. Então se canta de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, em igrejas assembleanas, o forró, e ninguém fica escandalizado, porque já é uma tradição assembleana desde a década de 40. Mas existe uma outra herança do ethos nordestino que impactou muito a mudança administrativa da Assembleia de Deus, que foi a mudança do governo congregacional para a mudança do governo episcopal. Como assim? A instituição do pastor-presidente, a figura do pastor-presidente, foi legitimada através da liderança dos pastores nordestinos, que assumiram a presidência da Igreja Assembleia de Deus a partir de 1930, com a Convenção Nacional, ou Convenção Geral, realizada em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Então, a partir dali, a liderança sueca paulatinamente vai fazendo uma transição lenta e passando as igrejas, Assembleias de Deus, que eram administradas de forma congregacional, para que os pastores brasileiros assumissem a liderança da mesma em caráter de regime episcopal através da figura do pastor presidente. E essa figura vai ganhar mais protagonismo depois, ao longo da história, com Paulo Leivas Macalão, Cícero Canuto de Lima, entre outros pastores. Então, assim, a grande diferença entre a Assembleia de Deus e as demais igrejas evangélicas pentecostais está exatamente no seu DNA do ethos sueco-nordestino. Eu digo novamente, ethos como uma palavra sociológica que vai identificar que dentro da sociedade existem dinâmicas, e essas dinâmicas são alterações de usos e costumes. E os usos e os costumes suecos e nordestinos foram implantados dentro da constituição dessa história assembleana, dentro de alguns exemplos que aqui a gente procurou explicitar para vocês. É claro que o assunto ele demanda mais tempo e mais profundidade, mas a grosso modo é isso.